Oi, gente, eu sou a Mirella Eu Celestina. sou a Milena Celestino. Somos estudantes de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande e estamos fazendo esse segundo vídeo tutorial sobre controle fuzzy com a orientação do professor Renato Dutra Pereira do Laboratório de Controle de Processos Químicos. No vídeo anterior, falamos sobre a lógica fuzzy com uma breve introdução sobre o assunto, mostrando também algumas aplicações em aparelhos do dia a dia e suas vantagens e desvantagens. Agora falaremos de forma mais aprofundada sobre a lógica fuzzy, o controle fuzzy e a aplicação da lógica fuzzy em controle de nível em tanques. O principal conceito da teoria fuzzy é a noção de conjunto fuzzy. Zadé deu a seguinte definição: um conjunto fuzzy é uma classe de objetos com graus contínuos de pertinência. Tal conjunto é então caracterizado por uma função característica de pertinência que vincula cada objeto a um grau de pertinência variando entre 0 e 1. Esse grau de pertinência indica a possibilidade da lógica fuzzy admitir uma pertinência parcial, e o grau de pertinência de um elemento em relação ao conjunto fuzzy é determinado por uma função característica real, que tem como resultado, como já foi dito anteriormente, qualquer valor no intervalo de 0 e 1. Então aqui temos um exemplo de uma função de pertinência triangular do sistema fuzzy para a temperatura. Como temos 7 adjetivos diferentes que representam a variável linguística temperatura, dizemos que esse conjunto fuzzy tem cardinalidade 7. Os adjetivos estão com as siglas em inglês, mas significam NL, altamente negativo, NM, medianamente negativo, NS, pouco negativo, ZE, zero, PS, pouco positivo, PM, medianamente positivo e PL, altamente positivo. Para este exemplo, uma temperatura de 45 graus Fahrenheit pode ser 25% pouco positivo e, ao mesmo tempo, 75% medianamente positivo. As operações com conjuntos fuzzy mais importantes são união, que equivale à operação lógica OU e é definida como o máximo entre os graus de pertinência, intersecção, que equivale à operação lógica e é definida como o mínimo entre os graus de pertinência, e complemento, que equivale à operação lógica não e é definida como 1 menos o grau de pertinência em questão, sendo que A e B são os conjuntos fuzzy de X. A estrutura básica de um controlador fuzzy está representada na figura a seguir. Ele é composto por interface de fuzificação, que torna os valores das variáveis medidas pelos sensores e transforma esses valores usando as funções de pertinência em uma representação usando conjuntos fuzzy. Base de conhecimento, que consiste da base de regras caracterizando a estratégia de controle e suas metas. Base de dados, que armazena as definições das partições fuzzy dos espaços de entrada e saída, bem como os fatores de escala a serem usados no controlador. Procedimento de inferência fuzzy, que processa os dados fuzzy de entrada, junto com as regras, de modo a inferir as ações de controle fuzzy, aplicando o operador de implicação fuzzy e as regras de inferência da lógica. E, por fim, interface de defuzificação, que transforma as ações do controle fuzzy e efetua uma compatibilização entre os valores vindos do estágio anterior com os valores do universo e do discurso real das variáveis. A, D e E, que são interface de fuzificação, procedimento de inferência e interface de defuzificação, constituem a parte que realmente faz parte da lógica fuzzy na estrutura de um controlador fuzzy.
Então, os valores de entrada são fusificados aplicando a função de pertinência e transformando-os em conjunto fuzzy. São aplicadas as regras linguísticas sobre o valor de pertinência das funções. A quantidade de regras necessárias será determinada pela cardinalidade do conjunto fuzzy. É gerado um valor exato ou fuzzy para cada regra. E, por fim, o conjunto fuzzy passa pela defusificação e é transformado em um valor determinístico na saída do processo. A essência do controlador é definida através da base de regras, que é o conhecimento, e são feitas por um especialista da área de atuação. Inicialmente, o projetista precisa selecionar o tipo básico de controlador a ser utilizado, definindo se será do tipo Mandani ou Sugeno. Do tipo Mandani, tanto antecedente quanto consequente são valores de variáveis linguísticas expressos por meio de conjuntos fuzzy. Do tipo Sugeno, somente o antecedente das regras é formado por variáveis fuzzy. O consequente de cada regra é expresso por uma função linear dos valores observados das variáveis que descrevem o estado do sistema, as variáveis de entrada, e são ditos CRISP. O controlador clássico proporcional integral derivativo, PID, pode ser representado na forma velocidade conforme representado na equação. ΔPk é a variação na saída do controlador no instante k atual, Kc é o ganho proporcional, EK, o erro na variável controlada no instante k, EK-1, o erro no instante k-1, ΔT é o tempo de amostragem, τi, a constante de tempo integral, e τd, a constante de tempo derivativa. Observando o termo que multiplica a parcela derivativa da expressão, pode-se concluir que a mesma representa a diferença entre a variação do erro no instante k, a variação do erro no instante k-1. A essa diferença podemos chamar segunda variação do erro. Desta forma, inserindo as expressões da variação do erro e da segunda variação do erro na equação do controlador PID na forma velocidade e agrupando as constantes, obtém-se a equação de diferenças. Kc é o ganho proporcional, Ki é Kc vezes a parcela de ΔT sobre τi, que é a constante de tempo integral, e Kd é Kc vezes τd sobre ΔT. Como se pode ver, a ação do controlador PID na forma velocidade é uma função linear do erro e da segunda variação do erro. Os controladores fuzzy são não lineares, e dependendo das variáveis consideradas nas premissas das regras fuzzy, podem ser análogas aos controladores convencionais P, proporcional, onde o tipo de regra fuzzy considerada é o erro e a ação de controle, e integral, que considera o erro e a variação na ação de controle, PD, proporcional derivativo, que considera o erro, a variação do erro e a ação de controle, PI, proporcional integral, que considera o erro, a variação do erro e a variação na ação de controle, e PID, proporcional integral derivativa, que considera o erro, a variação do erro, a segunda variação do erro e a variação na ação de controle. O tipo de controlador utilizado na aplicação do controle de nível de tanque, que será demonstrada posteriormente, foi do tipo PID. Existem muitos tipos de raciocínio fuzzy.
O mais importante, citado nas literaturas, é aquele onde a operação de mínimo é aplicada para obter as saídas fuzzy de cada regra, e a saída exata é obtida através do método do centro de área. A combinação de N declarações condicionais fuzzy é efetuada através do conectivo OR, implementada pela operação de máximo. Nesse exemplo, se x é A1 e y é B1, então z é C1. E se x é A2 e y B2, então z é C2. Temos como resultado de cada premissa o mínimo entre A e B, que equivale à variável linguística E, obtendo-se C1' e C2'. Na união de C1' e C2', obtém-se o resultado Z, no máximo dos dois, quando utiliza o critério do máximo, ou no centro de área formada quando utiliza o método de centro de área. Isso vai depender do critério de defusificação adotado. A aplicação da lógica fuzzy em controle de nível de tanque funciona da seguinte forma, esquematizada na figura a seguir. A medição do nível é feita através de sensores ultrassônicos localizados em cima do tanque. A bomba 1 é manipulada e a bomba 2 realiza perturbações aleatórias. Há um set point do desnível que faz com que o controle regulatório mantenha o desnível constante. Aqui está a fotografia dos tanques utilizados para esse controle. Como variáveis linguísticas para a entrada do controlador fuzzy, foram definidas o erro de nível, obtido através da diferença entre o valor do setpoint e a diferença de nível entre os tanques, obtida pela simulação, a variação do erro do nível, obtida comparando-se o erro no instante atual com o erro no instante anterior, e a segunda variação do erro de nível, obtida comparando-se a variação do erro no instante atual com a variação do erro no instante anterior. A figura representa uma função de pertinência dessas variáveis, e suas características são negativamente grande, negativamente média, negativamente pequena, 0, positivamente pequena, positivamente média e positivamente grande. Aqui na figura apresento o resultado da simulação do controle de nível de tanque realizada, onde a mudança do desnível de 0,2 metros para o valor de um novo setpoint de 0,15 metros pode ser visualizada no gráfico, onde aparece na cor azul e vermelha os níveis iniciais e subsequentes do tanque 1 e 2, respectivamente, em relação ao tempo. Na cor verde aparece o valor do novo setpoint de 0,15, na cor rosa, a variação do nível ΔH ao longo do tempo, que é a variável controlada, e na cor preta aparece a vazão da bomba, que é a variável manipulada. Observa-se que, com a mudança do desnível de 0,2 metros para o valor de 0,15 metros do setpoint, o sistema se desajusta pelo efeito do setpoint ter sido diminuído, causando uma queda abrupta da vazão da bomba 1 e ultrapassando ΔH para baixo do setpoint. A bomba 1 volta a funcionar então, mas variando a vazão de modo a levar o valor do ΔH para o setpoint. Dá para ver nas curvas traçadas que tanto os níveis dos dois tanques como o ΔH têm uma leve oscilação. Pela curva do ΔH, verifica-se que ele oscila levemente em torno do setpoint. A escala vertical do gráfico está em metros para as curvas coloridas e em metros cúbicos por segundo para a cor
para a curva preta, que é a vazão da bomba 1. Pelo gráfico, dá para observar também que em menos de 1000 ciclos, que correspondem a 10 segundos, o sistema se estabilizou em torno do set point. Essa convergência para o set point ocorreu de forma direta e sem muitas oscilações no entorno do set point, sendo rápida e dependente da vazão da bomba. Bom, como conclusão, a lógica fuzzy é uma importante ferramenta para auxiliar na solução de sistemas complexos e de difícil modelagem, e sua tecnologia decorrente tem gerado aplicações e produtos em diversas áreas. Bom, muito obrigada por terem nos assistido. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!